E é por isso que nós estamos aqui. E o tema que ela me sugeriu sumiu, cadê ele? Desafios, né, para uma terceira idade feliz. É isso, o nome que nós vamos falar. Então hoje o nosso tema é felicidade. Tem uma música que a gente cantava no passado que dizia assim, que não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Vocês lembram dessa música? Não lembro a melodia, mas quando eu estava preparando, não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Lembram-se dessa? Eu não me lembro, mas aí eu pergunto para vocês assim, um coração que ama a Cristo, que serve a Cristo, pode ter tristeza? Pode ou não pode? Pode. Somos humanos, né? E às vezes, agora a gente pode falar isso aqui, todos nós somos adultos, né? Mas às vezes eu fico preocupada que às vezes algumas pessoas dão uma teologia que não é absolutamente verdadeira, que proíbe o crente de ter alguns sentimentos. A gente precisa prestar muita atenção, precisa estudar a palavra para entender e saber isso. Não é verdade? E às vezes a gente vai encontrar muitos crentes frustrados pela vida, não é? Com entendimento errado, porque não estuda a palavra. Deus nos fez seres e Ele nos conhece, e Ele permite que algumas coisas, principalmente quando tem um falecimento de um ente querido. Vocês já ouviram os conselhos que as pessoas dão para a gente? As palavras que eles falam? Às vezes, gente, não tem fundo teológico nenhum. Tem achismo. No sentido de consolar, cometem, inclusive, absurdos em relação a Deus. Não é? Fica triste não, sabe? Posso ficar triste com a perda de um filho, de um irmão, de um marido? Posso. Isso não quer dizer que eu esteja abandonando a minha fé em Jesus. Se acomete uma doença em você que te tirou aquela alegria transitória, eu posso ficar triste, não é? E o tema nosso vem assim pensar, será que a gente pode ser feliz na terceira idade? Se sim, qual é o princípio e o fundamento que nós temos nisso, tá bom? Eu trouxe aqui, vou pedir para a Adriana depois passar para vocês, eu trouxe até mais. Eu estou dando consultoria para essa empresa que se chama Telehelp. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu os levei lá na minha igreja para que os irmãos conhecessem, principalmente as pessoas mais velhas. Eles têm uma pulseira que fica monitorando as pessoas que moram sozinhas, ou são o casal, ou é o casal, um conjunto de irmãos. Por exemplo, sabe aquela propaganda? Vai que um dia você vai no banheiro, de noite, mora sozinha, ou a filha está fora durante o dia, está viajando, e você cai, e machuca e quebra o fêmur. E você não consegue sair do lugar. Entende? Ou você está lá na cozinha, passou mal, está sentindo o coração batendo depressa, ou você teve um mal súbito, você está sozinha. Ou quem está com você não tem condições de te ajudar. O que acontece? Você tem que estar com a pulseirinha no braço. Você aciona esta pulseira, uma central, eles falam com você. E ele sabe quando você aciona que o seu nome é Marília. Então a moça lá do outro lado fala, Dona Marília, e onde você está? Tem um alcance grande dentro da casa, é por viva voz. Fala assim, Dona Marília, o que aconteceu? Você lá de onde está, fala, eu não estou me sentindo bem, eu estou caída aqui. Aí na sua ficha lá na tela do computador tem 5 nomes de pessoas que eles vão acionar para te prestar ajuda. Quando você preenche o cadastro, por exemplo, a minha filha, digamos, é um exemplo, é a opção número 1. A operadora liga para Adriana, sua mãe está passando mal lá no chão do banheiro. Quanto tempo você demora para chegar lá? Tem que ter a chave da casa. Eu não posso, eu estou em Minas hoje. Aí a número 2, ela já entra em ação. Vocês estão entendendo? Isso daqui é um botão de alarme para salvar. Custa caro? O plano básico da NET, porque é um aparelho que você põe e usa. E isso, gente, tem algumas vantagens. Um pouco mais caro, você paga 120 para ter, não sei quanto, para ter ambulância, que no caso de uma emergência, eles também acionam a ambulância. Então, eu vou deixar aqui, tem o telefone, tem o site, se vocês se interessarem, isso não tem nada a ver com isso. Anunciando, porque é um serviço extremamente importante,
Tá bom, Adriana? Aí você pode deixar depois também aí para as outras pessoas da igreja conhecerem. Eles têm essa garrafinha de água aqui, que infelizmente eu não tenho para todo mundo. Eu tenho 4. Depois eu deixo essa responsabilidade para você. Sorteia depois pelos números aqui, para você saber que pessoas têm que tomar muita água, principalmente quando a gente está resfriado, tem que hidratar bastante. Mas isso é uma coisa que é importante como utilidade pública, tá bom? Quem que vai comigo é o pastor? Vamos lá, pastor? Disseram que aqui eu tenho condições, mas está desligado, mas eu vou por aqui. É o Rafael. Rafael, fica comigo aqui, a gente vai juntos, tá bom? Aí, ó, vejam aquilo. Dá para apagar a luz ali para a gente ver melhor as imagens? Ou... Porque aí, é que como eu... Vejam lá, 3 idosas, 3 senhoras. Tem alguém aqui que parece um pouco com elas? Vocês não se separam? A Terezinha, qual que é a Terezinha? Do meio da ponta? Ali, o tema para nós está dizendo assim, alegria não tem idade. Vocês concordam com isso? Será que quando a gente faz 60 anos, 80, a gente tem que fechar a cara? De maneira alguma, sentir firmeza. Mas não é assim não, viu? Será? Cadê o pastor? Vou falar com a Adriana. Será que aqui que não tem umas irmãs com umas caras meio azeda, que os irmãos têm... Nem chega perto, porque ela morde, ela belisca. Ah, tem. Tem. Onde tem gente, tem. Mas isso não é atributo da velhice. É um atributo do sujeito, né? Então, que bom, melhorou um pouquinho mais. Mas elas ali estão muito felizes. Pode ser que a dona Terezinha ali tenha dor na perna. Se bem que ela está com as perninhas muito animadas para fazer isso. Pode ser que ela está com uma aposentadoria desse tamanho, mas ela tá feliz. Sabe que eu queria desafiá-los? Apesar de nós podemos ser felizes. Não é? Gente, é muito chato a gente relacionar com uma pessoa que tem cara amarrada, que não é simpática, que você não consegue tirar um sorriso. E eu não estou falando lá fora, eu estou falando dentro da igreja. Fechado. É isso que eu falei, por isso que alegria não tem idade. E rabugice, aquela pessoa rabugenta, não é? Também, isso é um mito que a gente trabalhou no ano passado. Que essas coisas são construídas, que dizem que as pessoas idosas são assim, mas tem adolescente chato, implicante, que põe aqueles gorros na cabeça que você nem chega perto. Tem jovem que é intragável? Tem. Né? Tem velho assim? Tem. Né? Tem criança chata? Pode falar que tem. Tem. Né? Então, eu só quero separar. Nós estamos falando, apesar de prioritariamente o grupo ser para pessoas mais velhas, mas a gente está falando de uma alegria que seja comum a todas as idades. Vamos lá, Rafael? Mais uma. Né? Então, aí eu pergunto, a alegria está no corpo ou na alma? Isso mesmo. Tem que vir de dentro para fora. Também, porque se bem que o coração sente, o corpo reflete. Vocês concordam com isso? De transmitir pela nossa cara, pela nossa aparência, pela expressão corporal aquilo que a gente é. Não adianta eu vir aqui falar assim, ai, Jesus é tão bom, maravilhoso, e eu me fecho, eu não expresso com o meu corpo aquilo que eu acredito. Vocês concordam com isso, gente? A alegria que nós vamos falar é uma alegria de dentro, conquanto a externa também seja importante. Mas eu gostaria de pensar com vocês nesse sentido. Vejam, o mundo busca a alegria. Sorrir, dizem, é o melhor remédio. É verdade, não é? Às vezes a gente tem que sorrir para até nos ajudar, para nos alimentar. E aí, muitas pessoas pagam o que se cobra para ir assistir comédia, não é? Hoje, todo mundo está enchendo as casas para encher os auditórios. A verdadeira alegria, porém, não está presente.
quem produz a alegria é a paz. O fruto do Espírito, entre eles, é isso, é a paz, não é? Então, nasce no interior do coração. Só quem pode promovê-la, a paz verdadeira? Jesus. Paulo estimulou os crentes: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Vamos falar junto esse versículo? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses, que é um livro extraordinariamente bom, né? Que é um livro que nos fala. Vamos mais um pouco para frente. A alegria, quando que aparece a alegria na nossa vida? Ela pode vir depois de longa prova. Vamos imaginar. Vamos acompanhar o texto de Êxodo 15, 20 a 21, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas... Isso aqui é Salmo 35. Esse versículo, gente, foi muito importante na minha vida e ainda é. A gente não pode esquecer isso. Pode ser que você esteja vivendo uma fase em que o choro está durando 1 dia, 2 dias, 3 dias, meses. Mas a gente não pode esquecer que essa alegria virá, né? Pode ser que algum de nós aqui estejamos passando por uma dificuldade, se não pessoal, mas referente a um membro da família, a um amigo, a uma pessoa próxima. Mas vamos não esquecer que a alegria ela vem pela manhã. E aí Miriam cantou de alegria com suas companheiras depois de atravessarem o Mar Vermelho. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Então, mesmo depois daquela dificuldade que o povo todo passou, ela saiu saltitando, dançando, cantando ao Senhor. A gente deve fazer isso. Teve dificuldade? Teve. E Miriam foi aquela que puxou o cordão da alegria. Então, irmãos, principalmente no corpo de Cristo, às vezes a igreja passa por algumas dificuldades, mas a gente não pode esquecer de glorificar e de celebrar as vitórias alcançadas. Eu tenho me preocupado muito, às vezes, em alguns cultos de oração, porque eles às vezes vão buscando os irmãos só para baixo. Eu queria dar um toque para vocês. A gente pode pedir, porque começa, não estou criticando, estou refletindo com as irmãs. Se vocês não gostarem, me convidem mais para vir. Mas olha isso, Senhor, aí começa a sessão doença. Aliás, aquele homem lá, o pastor lá, como chama da Bandeirantes, R.R. Soares. Mas ele fala da Bíblia, quando ele fala da Bíblia, ele fala bem. O problema é quando ele começa a pedir as curas lá, mostrar isso. E aí um dia eu estava lá procurando alguma coisa, começou. Agora eu quero que todo mundo da sessão do câncer de mama levante a mão. Quem estava com isso? Aí vai. Quem está com dor no joelho? Quem está com dor na coluna, que sempre ele está chamando. A gente não faz isso, mas os nossos cultos de orações às vezes parece isso. Começa a levantar eu queria que as irmãs pedissem oração para minha dor da coluna, para não sei o quê. E a gente não tem oração de gratidão. Parece que a gente passa só a noite da tristeza e esquece de glorificar. E aí, chega no final, as irmãs ficam tão impressionadas, porque dá uma sensação de que todo mundo vai passar isso. Estou certa nessa avaliação, irmãs? É verdade isso? Acontece? Está errado? Está certo? Eu não estou perguntando isso. Eu estou só querendo dizer para não esquecer disso. Tem longa prova, tem provação? Tem. Mas a gente precisa glorificar que não é possível que Deus não está fazendo nada na vida da gente. Só está dando problema. É verdade isso? Diga, irmã. Exato. Eu estou só chamando isso. Tem que pedir?
Tem. Mas tem que agradecer. Imagina um pobre do irmão que vai ali. Um irmão não, um convidado. Nossa, que lugar que só tem problema. Parece o R.R. Soares, né? Levante a mão. Eu estou convidando, como fruto de um desafio para uma velhice feliz, a gratidão. Pedir, agradecer. Isso. Tem que fazer as duas coisas, né? E aí, por que que a terceira idade pode ser feliz? Porque nós temos o nosso nome aonde? Gente, se quer ter um motivo para ser feliz em qualquer idade da sua vida, é não esquecer disso. Eu tenho o meu nome no livro da Bíblia. Diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10, 20. No livro da vida estão escritos os nomes dos bem-aventurados que reinarão com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, por toda a eternidade. Vamos morrer? Vamos? Vamos. É a coisa mais certa que a gente nasce. Só nos resta o arrebatamento para não morrer. A única alternativa que a gente não tem. Mas, irmãos, o dia que a morte nos encontrar, a gente tem o nosso nome no livro da Bíblia. Essa é a diferença que nós temos do mundo. Este é o nosso consolo. Esta é a palavra que nós precisamos levar de consolo. Louvado seja Deus, porque você declarou que você tem o seu livro escrito na Bíblia quando você aceitou o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Não é verdade? É para isso. Esse é o propósito de Deus, porque Ele amou tanto a este mundo que Ele mandou Jesus para nos salvar. Irmãs, tem problema? Tem. Mas eu tenho a fé, a esperança, o consolo de que eu terei a vida eterna. Essa é a melhor parte do cristão. Então, terceira idade, jovens, adolescentes, adultos, vamos ser felizes? Porque nós temos a certeza da nossa vida eterna. Vamos lá, Rafael, mais uma. Porque, além disso, a nossa alegria está fundamentada na esperança. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Gente, eu não sei o que está reservado para nós no futuro. E como igreja, como povo de Deus, na nossa vida individualmente. Mas a gente tem que estar fundamentado na esperança. O homem sem esperança é triste. Ao lermos o que espera os redimidos, é impossível não regozijar-se. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Independente do que estiver reservado para cada uma de nós, nós temos a esperança. Esse é o motivo para uma terceira idade que tem a sua vida feliz. É esse um dos desafios. Mais um, Rafael, por favor. Rafael, isso. Outro motivo da felicidade, na comunhão com a irmandade. É isso. E aqui, às vezes, isso é motivo de tristeza. Veja, Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É verdade. O amor na identificação com a irmandade em momentos de glória e de dor, de vitórias surpreendentes ou perdas dolorosas. Precisamos uns dos outros, inclusive emocionalmente. Quem você tem aqui como irmão que você pode ligar para ele? Eu estou muito triste hoje, aconteceu isso. Só dá para você orar para mim? Ô irmã, como é que você está? Nós precisamos ter alguém. Sabe, um dos desejos do ser humano é ser reconhecido. Eu entrar nessa igreja, uma irmã chegou, não sei qual que foi a primeira, foi a irmã Terezinha que me cumprimentou. Chegou aqui, você do ano passado, gostei, eu vim porque era você hoje. Gente, valeu de minha gripe, do jeito que eu estou. Eu vim por causa de vocês, porque eu não esqueço de vocês. Vocês estão entendendo? Então, irmãs, a gente precisa disso, não é? Não sei como é o costume aqui. Os irmãos, quando morrem, são velados. Velados dizem,
também fica o corpo aqui, porque diz que velado é uma expressão do catolicismo que vem de vela. Mas nós fazemos culto de gratidão na nossa igreja. Isso é cada vez mais raro, mas não é tão importante. Eu estou dizendo isso porque minha mãe, meu pai, né, foram, quando eles morreram, eu já estava na igreja lá do Brás. E aqueles irmãos que às vezes não nos dizem nada, só nos abraça, né, dá um beijo. Eu nunca esqueço a irmã que no dia que minha mãe morreu, foi de madrugada, né, que a gente passou lá, ela levou uma panela enorme com sopa. Esse foi o carinho que ela fez para nós. Ela falou: olha, eu trouxe para vocês essa sopa. Eu esqueço ela? Nunca. Eu sempre assim, no dia das mães, já estou pensando, eu vou levar um presentinho para essa minha amiga, porque ela fez um carinho. É esta prática que também nos faz feliz. Eu vou na igreja do Brás porque eu sei que tem várias pessoas que me amam e eu amo muitas daquelas pessoas. Tem gente imperfeito lá? Tem. Tem gente que já me fez chorar lá? Tem, não é? Mas esta alegria não se perde pelo irmão, não é? E a gente está nesse processo contínuo de restauração, de pedir perdão. Domingo eu comentei para ela, fizemos na MCA aquele programa Maçãs Douradas, que está na revista, vocês devem dar uma olhadinha lá, não vou falar nada. Mas assim, no final a gente propôs que as irmãs trocassem maçãs com aquelas irmãs que você tinha meio que uma diferença. Entendeu? Aí uma irmã no final, ela veio assim: Marília, eu quero dar minha maçã para você. Sabe por quê? De manhã ela descarregou a artilharia dela em cima de mim, que eu não tinha nem nada com isso, eu fiquei assim. Eu não vou vir nem... É assim. Eu vou falar isso porque parecem conosco. Eu não vou vir na igreja no domingo que vem porque é dia das mães. Ela não é mãe. Eu fico toda constrangida lá porque pedem para as mães ficarem em pé para ganhar presente. E eu acho que todo mundo fica me olhando assim, como que ela não conseguiu ser mãe, o que aconteceu. Eu não venho mais nessa igreja no dia das mães, só venho na hora da IBD. Eu não sou responsável pelo programa do Dia das Mães, mas eu ouvi. Eu estava acabada já no domingo de manhã. Seu Senhor, cadê a cadeira que o irmão me ofereceu para eu sentar? Vocês estão entendendo? Aí de noite, olha que legal. Ele falou assim: eu queria pedir desculpa por tudo aquilo que eu te falei de manhã. É isso, irmãs. Fez bem para o meu coração ouvir aquilo daquele jeito. Tanto fez que eu estou contando para vocês, partilhando isso. Não é? Então, é essa prática da irmandade. Isso vai fazer a nossa feliz. Um ombro amigo vale mais do que o palácio de esmeraldas. Um novo mandamento vos dou. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Aqui é uma repetição de amar, né? Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vós amardes quem? Uns aos outros. Felicidade também vem do amor. Jovens, amai-vos, amai os mais velhos, amai os mais jovens. E não vamos ficar numa situação só de que venha a nós o vosso reino. E eu não faço nada para ir em busca. Este ano é o tema da convenção, que a gente precisa conversar com as outras gerações e valorizar. Se a gente não renovar os bancos da igreja com os jovens, daqui a uns anos vai acontecer igual na Europa, gente. As igrejas substituídas por... igrejas lindíssimas viraram casas de show, de espetáculos. Às vezes só espaço, museu, e não tem gente para renovar. Então, esse é o propósito do nós batistas esse ano, valorizar. E também, eu não posso esperar que a geração mais nova achem que os mais velhos são os chatos, só quer cantar hino, não sei o quê, não incomoda. Não, a gente também precisa se atualizar, que é um dos desafios que eu quero trazer para vocês. Estou falando demais nessa igreja? Isso acontece lá no Brás ou por aqui? Aí, o Brás é diferente? Então tá bom. Moca, Primeira de São Paulo, Liberdade, qualquer lugar, tem gente, tem essas coisas. E é esse o desafio nosso, para sermos felizes, para que o jovem possa chegar. Sabe o que nós fizemos esse ano com o propósito de valorizar as novas gerações? Eu tirei foto de todos os jovens da igreja. E aí as mulheres oram, né, gente? Isso foi para a MCA. Vocês têm um ministério da oração. Não quero dizer que os jovens não orem, mas a gente sabe que é um compromisso diário de oração.
E a gente escreveu o nome dos meninos, atrás das meninas, um motivo de oração. E pus dentro do envelope e cada irmã levou 1 ou 2 jovens para orarem. E aí foi tão bonito que um dia eu estava lá no bebedouro, a irmã falou assim, aquele menino que eu estou orando por ele, eu preciso saber qual é o motivo que ele quer que eu ore para a vida dele. Aí, aproxima a geração. Está dentro da Bíblia das irmãs a foto dos meninos. Porque às vezes, né, você está orando e precisa saber para quem você está orando. Isso é fruto de uma velhice feliz, que sai de si e olha para os outros. Tudo bem? Mais um pouquinho ainda a gente vai caminhar. Vamos lá, Rafael. Alegria mesmo na perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus, que fala das bem-aventuranças. O que está posto não é o sentimento de negar a dor ou desejar sofrer, mas suportar a dor e a zombaria sem se desesperar e sem vingar-se. A igreja primitiva viveu. Retiraram, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de quem? De Jesus. Eu não sei para onde que a humanidade vai. Vocês estão acompanhando aí tudo o que acontece no Brasil. Será que vai chegar um dia que nós vamos voltar a ser perseguidos em nome de Jesus? Não sei. Não pode mais nada. Nós fomos sábado passado lá naquele congresso de eclesiologia, lá no Colégio Batista. Não sei se a igreja foi. Muito interessante, gente. Dizendo hoje as tendências da modernidade. E claro que um dos assuntos que se fala bastante é a questão da homofobia, não é? E eu me lembro que o pastor que estava falando foi lá, declarou que algumas coisas assim, com essa, e filmando e declarando. Mas eu estou muito preocupada com para onde que nós vamos. Será que se a igreja hoje, que não é perseguida, nós podemos fazer tudo o que queremos, a hora que quisermos? Se estaríamos alegres conforme a igreja primitiva foi, que mesmo da perseguição voltou e regozijou? Será que a gente seria capaz de dar a nossa vida em nome de Jesus? Eu não sei. Deveríamos, porque é assim que aprendemos com a igreja primitiva, não é? E continuar alegre. E não faz muito tempo que essas coisas de perseguição aconteceram. Vamos ver lá na Rússia, antes da queda do muro, não é? Hoje ainda na Ásia, muitas igrejas são perseguidas. Não precisa ir muito longe, nos países árabes. Lembra-se que nós oramos pelo missionário que estava preso, já condenado à morte, que o Brasil Batista todo orou por ele. E ele é feliz por declarar esse amor a Jesus. Mais um pouco, vamos lá, Rafael. Então, as promessas de Deus para sua vida feliz. Não temas, Deus vos tem dado um tesouro. E onde está esse tesouro? Aqui dentro. No coração, dentro de nós, para que a gente possa mandar esse tesouro para fora. O próximo, por favor. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Concordam com o versículo? Eu acho que esse é o texto áureo da velhice, da terceira idade, do envelhecimento. Todo mundo que vai falar de envelhecimento vai buscar esse texto em Salmos 92, 14. Eu acho que a gente precisa reconhecê-lo mesmo como um texto áureo. Porque na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Sabe quem me veio à cabeça que dá fruto agora, viçoso, florescente, gostoso de saborear? Pastor Irlande. Estou certo, pastor Eli? Eu acho que ele está com uns 80 e alguma coisa, não é? Pastor Sherry. Estou trazendo o pastor Irlande, porque ele vai ser o preletor do nosso retiro agora no mês de outubro. O homem fala que você bebe, come, mastiga, saboreia cada palavra que ele faz. Aí a gente poderia imaginar, puxa, ficou velho, agora não serve mais para nada. Não, pode ser. Não pense que o envelhecimento é sinal de que é banquinho, crente de banquinho agora. Entende? Você pode ser útil, você pode dar fruto
do jeito que você está. E não necessariamente precisa ser o fruto de tocar a bateria, de tocar o piano, de ser o pregador, de estar aqui falando. Mas tem tantos frutos, tem frutos, gente. Vocês conhecem muitas frutas. Eu agora não, 6 anos atrás, um vizinho plantou na minha frente uma pitangueira. Vocês conhecem? Pitanga. É muito grande o fruto da pitanga? Pititiquinho. Se ela não está no jeito certo, o solo fica muito azedo, não é? Mas esta pitanga da minha rua, ali em frente de casa, está docíssima. E ela cresceu tanto que agora, antes todo mundo passava e tirava o fruto com a mão. Agora ela já subiu, está lá em cima. Este ano, gente, as pessoas começaram a bater campainha lá. Posso apanhar a pitanga? Porque tinha que subir e tal. E ele pegava aquelas coisas cheias de pitanga. Um fruto desse tamanho e é uma delícia. Jaca. Perto da minha casa tem um pé de jaca. Que tamanho que é a jaca? Eu acho que o pastor Irlande é uma jaca. Não é? Porque o homem é grandão. É um fruto grande que o pastor Irlande dá. Mas tem fruto de pitanga. Não importa o tamanho do fruto que você der. Porque é como o Paulo fala. Se todo mundo for pé, todo mundo for joelho, o corpo não funciona. Então, nós precisamos do seu frutinho, que pode ser o da oração. Aquela irmã que quando o pastor está ali pregando, ele olha para ela, ela comunica com ele, que está acompanhando, que ora por ele. É aquela irmã que hoje é o aniversário dele. Pastor, lembrei do Senhor, trouxe um pedaço de bolo, né? Trouxe uma meia, trouxe isso, se não para ele e para a esposa, porque dá para a esposa é o mesmo que dá para o pastor, ele fica muito feliz, para os filhos dele. Isso é fruto, não é? Então, é nesse sentido que a terceira idade feliz, que tem isso dentro do coração, pode continuar dando seu fruto. Mais um, por favor. Bom, a verdade prática. A velhice é um tempo especial da parte de Deus para que as pessoas idosas, vocês, colham com alegria os frutos das sementes plantadas durante a vida. Toda a vida. Pode ser que o fruto, que a semente que você jogou, não caiu em um solo fértil. É verdade. Tem mães que choram ainda hoje pelos seus filhos. Tem. Que é objeto das orações? Tem. Eu plantei, mas esse meu filho só me dá trabalho. Mas não é por isso que você vai perder a alegria. Um dia, você pode me convidar, que eu aceito o convite, para a gente falar sobre violência contra o idoso. Não é? Porque muitos idosos são vítimas de violência e eles não reagem, porque quem comete a violência são os filhos dos idosos. E olha o que é tão perverso isso, mais do que com a mulher que sofre violência do marido. Ela se sente culpada, ele se sente culpado pelo filho maltratar ele, roubar, espancar, porque ele fala assim: eu não fui um bom pai, eu estou recebendo hoje o que eu plantei. E a gente não pode vestir essa roupa. Vocês estão entendendo? Então, o pai, a mãe não reage porque ele se sente culpado pelo comportamento do filho. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, senão a gente vai morrer apanhando, sendo roubado, pegando seu cartão, não é? Então, eu queria, queridas, queridos, que vocês pensassem isso. O que você tem plantado, os frutos, foram plantados durante a vida. Se uma semente não caiu num solo tão fértil, tão bom, preste atenção para isso não ser motivo de acabar com a sua existência. Vocês sabem que depressão tem uma alta prevalência em pessoas idosas. Vocês já ouviram falar isso? E que depressão mata? E que depressão leva ao suicídio? Já ouviram? E sabem que os idosos cometem suicídio? Muito mais do que a gente pensa. Porque o suicídio ninguém denuncia. Vocês já viram isso? A gente vê atropelamento, acidente, tudo. Suicídio só quando é um muito famoso, igual foi o Valmor Chagas, muito recentemente, que todo mundo recebeu a informação. Mas as pessoas idosas cometem suicídio provocado, às vezes, pela depressão, que é um fator de risco. Por quê? Vai perdendo, e aí eu preciso fazer um parêntese, que não é o nosso foco. Mas depressão é uma doença.
Não é falta de fé em Jesus, não. Porque eu já ouvi em escola dominical o professor dizendo que ele estava deprimido e que isso era falta de fé. Às vezes não. Depressão precisa ter um remédio para equilibrar o seu organismo a reagir. Se eu só jogo no espiritual, a pessoa vai descendo. Claro que Deus cura, eu não estou entrando nesse mérito aqui não, tá, gente? Mas eu estou dizendo para a gente ficar atento, porque muitos idosos não são felizes, não estão, porque estão doentes, com depressão. E às vezes só um remedinho, numa dose certa, no intervalo necessário, a pessoa muda, levanta da cama, começa a fazer as suas atividades novamente. Principalmente a mulher, por causa no climatério. E geralmente a prevalência é mais. Isso mesmo, começa mesmo. Muita tristeza, é a época que um climatério em que os filhos vão embora, ou que casam com pessoas que você não queria que casasse. Aí você vê a filha sofrendo, vem os netos, aí vai dando, se instala a doença daqui a pouco. E nós que trabalhamos com idosos na igreja, a gente precisa saber identificar isso, viu, gente? E não só jogar por o nível espiritual. Tem que, às vezes, até ir no médico com a pessoa. Ela começa a não querer tomar banho. Para ver nada. Controlado. Isso mesmo. Tornou-se uma nova criatura. Então, cuidado. Cuidado. Graças a Deus. Jesus pode fazer tudo o que Ele queira. E não que a gente ordene. Está declarado que o Senhor vai me curar. Não é por aí. Tem que operar o poder dele para a vida. Ele te salvou e Ele te fez uma nova criatura. Sem depressão. Glória a Deus. Tem que glorificar isso. Mas precisamos ficar atentos. Às vezes uma irmã que participava de tudo começa a não vir mais. Vamos com a gente no passeio. Nós vamos para a Serra Negra semana que vem. Quero não, quero ficar em casa. Aí a gente precisa ver. Mas por quê? O que está acontecendo? E ajudá-la dentro daquilo que é possível. Tudo bem, irmãos? Até aqui? Eu já estou indo. Mais um pouquinho. Vamos caminhar. E aí, gente, os desafios que eu quero que vocês falem. O que é aquilo ali, gente? Alguém tem e-mail aqui? Não dos mais novos. Não, eu vou falar diferente. Quem não tem e-mail? Você tem e-mail? Tem. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês têm? Por que a gente não tem? Eu não gosto de computador. Quem mais quer dar? Para quê? Agora quem tem e-mail? Um motivo para a gente ter e-mail. Distração. Mais um. Cérebro atualizar. Encontrar amigos de infância. Facebook. Quem tem? Ai, elas são? O curso. Gente, eu estou trazendo isso para dizer para vocês que um desafio para uma idade, a terceira idade, ser feliz, a gente precisa quebrar coisas, paradigmas. E a internet é uma delas. Eu queria no ano que vem chegar aqui que a senhora trocasse um e-mail comigo. Olha, ela já tem. Gente, sabia que hoje eu vi umas reportagens dizendo que o presente que as mães estão mais pedindo este ano é tablet, celular desses todos conectados. Acabou. E as mães não são as meninas, não. São vocês,
a sessentona, setentona, oitentona. Isto é uma coisa boa. Vou contar a história da mãe da minha cunhada. Ela mora lá em Curitiba. Vivia sozinha. Não tem marido, não tem filhos lá. Vivia para dentro. A filha deu um computador para ela. Pagou um curso. Essa mulher hoje, ela é leta, né? Que meu marido é descendente da Letônia. São batistas, bem, né? O que acontece? Essa mulher, gente, ela recuperou amigos lá da Letônia. Gente que ela não conhecia. Ela arrumou namorado. Não, no Brasil, muito longe. Você já gostou, né? Vocês estão entendendo? É uma coisa que põe você no mundo. Ah! Nossa! E deu certo? Então, que bonita a história. Gente, eu só queria dizer que essa história de internet, de e-mail, isso pode favorecer relacionamentos perdidos, novos, uma série de coisas. Você pode, inclusive, conversar com um filho seu que está lá do outro lado do mundo. Tem a câmera, né? Tem um alto-falante. Oi, tudo bem? Vou te mostrar como é que ele está hoje. Isso é tecnologia, isso não é coisa do diabo, não. Porque às vezes a gente fala, vamos negar, porque é o diabo, que é o anticristo. Lembra quando o computador chegou que a gente dizia que era o anticristo? E aí é um desafio que eu dou para uma terceira idade feliz. Eu já falei dos aspectos globais, gerais, espirituais, agora eu estou falando de vida prática. Se você não sabe, não quer, eu vou falar um jargão do jornal, está na hora de rever seus conceitos. É muito importante, gente. E olha, na nossa igreja, eu abri agora um curso de quarta-feira para informática para quem não sabe nada. E a minha cunhada está dando aula para um grupo de 7 alunos. E o nosso informática é para quem não sabe nem que sabia o que era mouse. Hoje já sabe, eles abriram Facebook, e-mail. Entendem, gente? Gente com dificuldade de escrever, nem alfabetizado direito, mas já tem e-mail. Esse é um desafio que eu quero dar. Atualize. E não é só a internet, não. Pensa na sua vida uma coisa que você desejou fazer e não teve oportunidade porque não tinha dinheiro, não tinha tempo, seus filhos não permitiram e agora você quer reencontrar com isso. Vai atrás disso. Quer fazer uma faculdade? Mas eu tenho 80 anos. Minha amiga, vá fazer. É difícil? É. Mas isto é muito bom, né? Vá em busca de coisas nas quais você não tinha condições de ir em frente. Esse é um desafio para a terceira idade feliz. Próximo. Apaixone-se. Marília. Olha, gente, que bonitinho. Se você é viúva, se ele é viúvo, pode casar de novo na velhice? Ou é sem vergonhice? Você está fora? Mas pode se apaixonar por outras coisas. Bom, eu estou sugerindo que a paixão possa continuar a existir na vida de vocês. Eu estou pondo... Sim, mas se não precisa ser opostos. Ai, gente, não é bom ter uma pessoa para a gente encostar? Para ir junto, para fazer as coisas? Tudo bem, eu não quero. Não é preciso. Mas você pode se apaixonar por outras coisas. Eu posso me apaixonar por bicho? Um gatinho. Cachorro, um passarinho, uma cobra, um rato. Acho que sim.
Mas esse meu apaixonar aqui, obrigada, gente, é gostar de algo, não necessariamente do namoro de um homem, de uma mulher, mas apaixone-se, dá o seu coração alegre para o outro. Sabe aquela propaganda da Becel que está rodando agora? Que ela mostra um monte de coração. Vocês já viram? Um coração sadio, um coração muito, muito simbólico aquilo, porque a gente sabe que o coração existe, que é amor, mas a gente não. Eu sou muito visual, as coisas para mim se concretizam muito na visão. E aí mostra os corações doentes. E eu achei legal assim, sabe? A gente tem coração aqui. Como é que eu me apaixono? Como é que eu dou meu coração para o outro? É dando um beijo, pegando, não é? Ai, que mão gostosa, quentinha. Nossa, que delícia, gente. Agora tem uma que eu beijei que é friazinha. Quem que é? Não me lembro agora. Que ela falou, eu sou fria um pouquinho mesmo. Sabe, é assim, olha, pastor, tudo bem, pastor? Como é que o senhor vai? Não é? Olha que cabelo bonito que você tem. Adoro, porque assumiu o cabelo assim, não é? Tudo bem, sou sério, né? Tá ligado aqui comigo? Entendeu? É você sair-se de si e dar o coração para o outro. Domingo, chega na igreja, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir. Tem umas 3 irmãs que chegam por volta das 8h30 e vai sentando de banco em banco. Ela mais gosta de receber do que dar, mas ela dá para todo mundo. Ao dar, todo mundo devolve para ela. Ela vai, tudo bem? Passou bem essa semana? Como foi? Olha isso, alegria, felicidade. Né? Apaixonar-se, dar-se. Tem mais uma coisa que eu queria que vocês também. Pode mostrar? Pular esse, por favor? Aí, só para a gente pensar. 2 jeitos que nós temos de viver a velhice. Você fica depressivo e rabugento. Aqueles lá que não se aproximem. Acha que a vida perdeu a graça, tem uma autoimagem negativa, eu sou velha, horrorosa, a velhice é um problema, Deus esqueceu-se de mim, não sei por que a gente fica velho. Às vezes veste, aí tem aquela que é o contrário, que nega tanto a fase, aí ela vai vestir a roupa de adolescente. E faz coisas como se fosse um deles, não uma opção natural do estilo de vida. Até porque tem gente que foi a vida inteira assim, na velhice vai continuar. Mas ela faz isso como fuga de uma autoimagem contra a qual ela luta desesperadamente. A gente falou isso no ano passado. Reconhecer que nós estamos nesta fase da vida ajuda muito, gente. Eu tenho 65, 70. A gente não fala assim, eu tenho 20 anos. Por que eu não posso reconhecer que eu tenho 60? Porque os outros é que me incomodam. Aí eu vou negando. E eu fico sem cara, eu pareço boneca de porcelana. Vocês já viram várias atrizes que elas não, a gente não sabe, a idade não existe mais nelas. Porque é tanta plástica, aquelas coisas assim, que elas não têm cara. Não é? Então, esse é um jeito ruim. Assim, essas pessoas nunca conseguem ser felizes, pois a juventude é uma realidade que efetivamente não existe mais. Eu nunca mais vou voltar a ser jovem. Né? Reconhecer isso já faz eu resolver a questão. Né? Então, essa juventude perdida faz a vida esvaziar-se no sentido, tira o brilho e a alegria. A velhice é assim, um estágio que você só se experimenta frustrações e nostalgias. Aí não tem felicidade que vai dar conta. Né? É só negação. É um jeito ruim de viver. Mas tem um outro jeito. Vamos ver o outro. Pode passar. Você fica mais feliz e cheio de gratidão. Primeiro, porque se você já está velho e porque viveu até aí. E não existe bem mais precioso do que o fato de estar vivo, participando da cena do mundo. Segundo, porque você chega à conclusão que somente a experiência de muitos anos pode ensinar uma pessoa a valorizar as coisas realmente boas da vida. Esse é o outro jeito de viver a velhice. E que a gente, como crente, tem que assumir isso. Não é? Não é negando. Deus permitiu que nós chegássemos até este ponto. Então vamos alegrar e regozijar. Eu tenho 86 anos, eu tenho 90 anos. Nossa, que maravilha, graças a Deus. Porque quem não faz 90 anos, é porque morreu. E eu estou viva. Isso. Minha mãe, quando fez 80 anos, a gente fez uma festa para ela de 80 anos. E a gente foi procurar, assim, na história, tudo que ela tinha vencido para chegar lá. A mãe dela, quando engravidou, na hora do parto, morreu. Ou seja, a mãe dela não envelheceu. Minha mãe passou por tudo isso, teve 6 filhos. Né?
passou por crise econômica com meu pai, financeira, tivemos que sair de Belo Horizonte, vir para São Paulo, e ela conseguiu. Então isso é motivo de gratidão e louvor dentro dessa vida de regozijo e de privilégio. Vamos mais um pouco, por favor. Mais um. E uma coisa que eu queria convidá-los a pensar. Aqui eu ia até pegar o site para vocês verem da importância disso. É um site, gente, que as pessoas ficam... Em um calendário, vocês estão vendo? É composto lá pelos dias... Está muito ruim, a imagem está longe. Mas é os dias da semana, do mês, e cada uma pessoa vai se movimentando. Maio está ali. E eu queria desafiar vocês não se conformar com a palavra ainda. Muitas pessoas chegam para você e falam assim, nossa, você ainda está trabalhando? Aí você fala assim, eu ainda respiro, eu ainda como. Vocês estão entendendo? Nossa, você ainda é professora da escola dominical? Eu também ainda como, durmo. Não venham, não aceitem esse ainda, porque esse ainda é como se tirasse você da vida e falasse, nossa, você está fazendo coisa que não devia fazer. Acabou. Vocês estão entendendo, gente? Não percam, não aceitam, não guardem este ainda, porque ele é sinônimo de discriminação. Nossa, você ainda ora? Uhum. Você ainda lê a Bíblia? Ainda é aluno da IBD? Esse ainda é um lugar para tirar, um desejo de tirar você da vida. Esse ainda é para quem não tem mais razão para viver. Uma terceira idade feliz, ativa, não se conforma com os ainda que os outros queiram dar para eles. Entenderam esse ainda? Senão vai dizer, nossa, vou lá na igreja, elas ainda estão vivas? Como diz, já devia ter ido. Como é que é? Nossa, é o mais velho de vocês? O nosso mais velho morreu faz uns 15 dias na igreja. Ele tinha 98 anos. Gente, ele ficou viúvo e queria casar de novo. Tá vendo? Vocês estão assustadas do apaixonar? Ele estava nas paradas aí, viu? Mas não casou porque as filhas não deixaram, gente. Vamos embora, mais um pouquinho. É verdade. Sim. Eu estou dando curso de formação para cuidadores de idosos. Não sei se eu comentei isso com vocês. E nesse trimestre foi muito interessante. Nós demos aula numa igreja da Assembleia de Deus, lá na Vila Joaniza. Nós demos aula numa uma instituição católica. E eu dei aula também na congregação israelita. Ou seja, 3 religiões distintas. E no dia do encerramento do nosso curso lá, o rabino foi. E a fala do rabino foi exatamente esta, contida no judaísmo. Nós temos a influência do judaísmo, né, na nossa religião. E falando de valorização das pessoas mais velhas. Isso faz parte, né? E até porque valoriza mesmo. E esta tendência de não valorização dos mais velhos é de uma cultura moderna, pós-moderna. Que o novo é que é importante, o velho tem que ser descartado. Mais ocidental. E olha,
que a Bíblia, que é a nossa fonte de regra, de tudo, já diz lá nos Salmos que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de Deus, na velhice ainda darão fruto. E aí que é o que é melhor, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É para isso que Deus está te dando quantos anos? Para você anunciar que o Senhor é reto. 80. Mas ela falou correto agora. Ela falou 80. Vocês estão entendendo? É para isso. É isso. Isso. Exatamente. Um dia chega. Os mais novos. Exato. Tinha que ser. Não precisava negar. Cabelo vai. Vou. Isso. É isso. Isso. Sim. 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 Isso. É verdade. É verdade. A gente precisa falar com as crianças lá desde pequenininho que elas vão ser velhos. Que legal. Só com o tempo. Isso. É isso. Que legal. Vai acontecer com ela. Então, como é que você chama? Bianca, você vai, se Deus quiser, que só não vai fazer se você morrer antes. Você vai daqui a uns 60 anos, talvez, ouvir alguém falar outras coisas, mas isso, gente, envelhecer é normal. Faz parte da vida. E a gente tinha que ensinar isso desde a escola. A expectativa de vida do brasileiro hoje é 74 anos, gente. Os meninos que estão nascendo hoje, estão nascendo para viver no mínimo 74 anos. Não é? Então a gente tem que saber que um dia vai chegar. Vocês estão no lucro, não? Vocês estão no tempo de Deus, viu? Que Deus reservou para vocês. Ainda estão comendo, bebendo, enxergando, né? Gente, eu queria que terminássemos por aqui para dizer para vocês é isso. Vocês continuam vivos, os que estão aqui, é para anunciarem que o Senhor é a nossa rocha, que Ele é o Deus da justiça. Se você não proclamar isso, mesmo que você seja lá no Hospital do Câncer, no Emílio Ribas, no João 23, qualquer hospital, mesmo lá, com muita dor, você tem que proclamar que Jesus é o Senhor, que é o Deus da nossa rocha. É para isso, para essa felicidade que nós queríamos pensar com vocês. Posso parar? Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? E a gente só vai ter esse tempo num tempo da vida, não é para todos. Espera um pouquinho que é o marido. Deixa eu só ver o que está tudo bem. Oi. Tô terminando a palestra agora. Tá, beijo. De repente está precisando da minha ajuda, a gente dá um jeito. Entendem, irmãos? A aposentadoria não é para todos. É para aqueles que alcançaram 30, 35 anos de trabalho. Eu já sou aposentada com 38 anos de trabalho. Mas eu não tenho todo o tempo do mundo, não, viu? Eu me enrolei muito. Mas eu ainda estou fazendo muitas coisas. Sim. Isso eu já estou fazendo. Isso mesmo. Eu também. Eu aceito o que eu quero hoje. Amanhã é meu dia de princesa. Eu estou uma vez por semana, eu não estou pegando nada. Aí eu faço o que eu quero. Um dia eu estava toda à vontade na rua, de bermuda, tranquila. A moça falou assim, a senhora está de férias? Eu falei assim, não, sou aposentada. Ai, que chique.
Isso só quem... O dia que chegar, você vai... Olha, tudo de bom. É muito bom, não é? Pois não, pastor. Rica quem tem tempo e sabe aproveitar esse tempo. Não é? Tudo bem, queridos? Eu agradeço, viu, muito a oportunidade. Gente, vocês não, olha, é um esforço. Eu estou aqui com o meu pescoço tenso, tá assim, eu estou ficando... Mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Foi muito bom. Eu também, assim, renovou a minha alegria, porque eu estava aqui acabadinha, né, com uma vontade de ir embora. E eu fiquei feliz de ouvi-las, de compartilhar, de experimentar. E que Deus continue dispensando a graça, a paz, o amor, a alegria, não é? O serviço que vocês são capazes de fazer nesta igreja, com esse pastor bom que vocês têm, não conheço, mas pelo pouco que eu vejo, eu sei que ele é um pastor de pastoreio, de rebanho mesmo, né? Que conhece assim, eu só pouquíssimos contatos eu tive com ele, mas que Deus abençoe vocês nessa igreja, nesse ministério. Fala. Uhum. Escrevendo. Legal. Uau! É muito importante. Memória, se você que tem uma técnica, gente, que chama oficina de memória, em que você... É muito legal. Não sei se elas se encontram toda semana, mas é uma técnica que você recupera a memória, mas aquela memória afetiva. Por exemplo, a gente tematiza. Hoje nós vamos falar sobre cheiros. E aí vocês vão trazer os cheiros que tiveram importância na vida de vocês. Por exemplo, eu participei da oficina e até hoje, descascar laranja lima para mim me lembra a minha infância. Porque o meu pai levava saco, nós éramos 6 irmãos, de sábado ele levava um saco, e eu sou mineira, né? Laranja lima, Belo Horizonte tinha muito dessa laranja. Então eu descascava. Quando eu descasco laranja lima, eu compro toda semana na feira. Aquilo me remete a quando eu era criança, aquele significado. Aí a gente vai recordando todas essas coisas e anotando. Sabores. E aí vai. E uma das senhoras aqui da Moca, que participou de uma oficina que a gente fez, ela contou que ela lembrava do cheiro do café, que tinha uma café aqui na região. Ela falava assim, aquele café me impregnou a minha memória, e ela lembrava tudo o que acontecia quando ela sentia o cheiro de café. Essas memórias são para ser a gente... Ah lá. É isso, é isso. Então, gente, temos muito o que conversar, muito o que falar. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada, viu? Fica aqui um pouquinho, Marília. Olha... A Marília sempre me impressiona muito. Eu gosto muito de ouvi-la. E eu até compartilhei com os irmãos que eu fui participar, né, do Congresso das Mensageiras do Rei. Daí eu, enfim, falei e tal. Daí quando eu desci, eu vejo a Marília lá toda vigorosa, de camiseta, correndo para lá e para cá. Sabe o que, gente? Trabalhando na cozinha, lavando louça, servindo as 500 meninas que estavam ali no braço. Eu achei aquilo tão bonito, Marília, porque você é uma pessoa que nós sabemos e reconhecemos a sua formação, os seus títulos, e nem todo mundo assim se coloca nesse papel, né? Então eu vi ali realmente uma postura de serva e meu coração se encheu de alegria. Eu sou Marília. Eu sou a Amém, Marília. viu? Marília não tem nada, e é para servir, fazer o que? Banheiro, entro lá, que nosso banheiro sai
Amém. Que Deus continue te abençoando. Olha, eu fiz os papeizinhos com o nome de todos que estão aqui, porque os adolescentes, eles estão me ajudando, viu, gente? Tem um no som, outro na imagem. Olha lá, eles estão, olha lá. Olha lá, Marília, estão jogando beijinhos lá. Ó. As meninas estão ali ajudando com algumas coisas. Então, eu coloquei vocês aqui também. Hoje eles estiveram presentes também. Eu pedi que viessem. Eu queria acabar com uma piadinha. Fala aqui, ó. Se vocês quiserem não ficar preocupada que o marido não tem dinheiro para plástica, para ruga, para esses negócios, fuça lá no seu acervo lá do seu passado e acha um binoclinho daqueles antigos, que nem eu achei quando eu tinha 18 anos, que eu era um grande violão. Aí, de vez em quando, eu pego meu binoclinho, então eu fico olhando. Puxa, mas você já foi bonita. É um consolo, né? Já que a gente não tem dinheiro. A beleza mas aí deixa os outros falar, né? Eu estou falando que é um consolo para mim. Para mim me agradar, né? Afinal de contas, eu não vou ter o din-din, então eu vou me conformando olhando. As memórias. Eu vou pedir para a Marília, então nós temos 4 lembrancinhas. Você tira 4 papeizinhos aqui desse monte de papeizinhos. A Doce. Você sabe onde está a outra, Libera? É que a Libera está preparando um cafezinho para a gente. Nossa, que marmelada, olha lá. E ó, eu vou trocar um aqui. Não, olha, eu vou tirar 2, Marília, porque... Não, eu vou tirar esses 2 aqui, tá? É uma tripla marmelada. Tirei 2, ó, tá? Ah, tá, agora melhorou. Então, olha lá. Esther Gargalaca. Estherzinha. Desce aqui, Estherzinha, rapidinho. A Ana Clara. A Meire Solovenko. Agora, olha o último, gente. Quem que é? Pastor Wagner. Ó, deixa eu falar antes, eu já ganhei a Ana Cláudia, que não precisa de... Ganhou, a Marília está distribuindo. O pastor quer que troque a dele. Falou para trocar. Nossa, tinha saído um negócio aqui que nem ia dar certo. Ai, que lindo. Ó, vocês vão falar que é marmelada, mas não foi, eu não olhei. Maria Mazeu. É a minha queridinha. Bom, o pastor Wagner vai descer para encerrar com uma oração. Gente, eu gostaria de contar com o empenho de vocês mais uma vez amanhã. Amanhã nós vamos receber o professor Cláudio Reis. Ele é mestrando em teologia no Seminário Servo de Cristo. Ele é responsável pela área de web design da Bayer. Ele é líder dos jovens e adolescentes da IBNU. E ele vem amanhã para falar sobre internet, Facebook, Twitter e os nossos filhos. Nós colocamos na chamada filhos adolescentes, mas não são só os adolescentes. Você sabe de tudo que corre nessa rede? Você sabe como orientar alguém, né? Até onde pode ir, o que é bom, o que não é? Nós, como pais, temos dúvidas. Então, ele vem para nos ajudar a entender melhor esse assunto. Eu gostaria muito que vocês convidassem os filhos, os vizinhos, porque eu acho que é um tempo muito oportuno. Ontem a Gislene nos desafiou a sermos conhecedores de nossa época. Conhecedores de nossa época. Então, nós precisamos. Hoje a Marília nos desafiou a continuarmos a dar frutos. E amanhã é essa oportunidade. Sexta-feira é um dia um pouco, né, mais tranquilo, assim, porque o sábado nos aguarda. E depois no sábado, Marília, você também é nossa convidada. Nós teremos às 15 horas o encontro com a Carmen Lúcia, que você já conhece, né? A Carmen de Brás Cubas. Maravilhosa. E ela vem falar sobre o tema mulher moderada. Como administrar os nossos sentimentos. E como isso reflete nas outras áreas da nossa vida.
E o subtema é, né? Administrar sentimentos e controlar o peso. E para controlar o peso, depois nós teremos um café colonial. Olha que coisa! Que é para poder já exercitar. Não é um curso de emagrecimento, tá? Pode envolver também, mas não é só isso. Então, também vamos convidar amigas, oportunidade de evangelismo. Eu queria chamar, a Líbera saiu um pouquinho, então vou chamar a Terezinha, que é a nossa terceira idade aqui, espivitada, ela fez arte no acampamento. Terezinha, eu quero que você entregue a criancinha da Marília. Em nome da nossa igreja, obrigada, Marília. Espero que você goste. E chamar então o pastor Wagner para encerrar esse momento. Depois nós teremos um cafezinho, tá bom? Uma bolachinha, um chazinho. Claro, entendo. Marília, nossa gratidão, Senhor, pela sua vida. Graças a Deus todos nós fomos edificados. Eu estou me preparando, que agora estou chegando lá também, né? Vamos daqui a pouquinho. Mais um pouquinho eu estou lá também, estou me preparando aqui, ó. Vamos ficar todos em pé e vamos agradecer a Deus mais uma vez, né? Ó Deus, como o Senhor é bom para as nossas vidas. O Senhor está ensinando a contarmos os nossos dias e a aproveitarmos cada segundo do nosso dia. O Senhor tem o melhor para nós e nós queremos viver neste melhor do Senhor. Muito obrigado. Abençoe a vida da Marília. Te pedimos mais uma vez, com a tua grande graça, as tuas provisões para ela, saúde que venha do Senhor para o seu organismo e que ela tenha sentido bem estar conosco, que as alegrias do Senhor estejam no seu coração. Também para cada um desses irmãos que esteve hoje aqui, que todos se sintam abençoados e possam ser abençoadores ao lembrar-se do que aprenderam, a aplicar o que aprenderam e também a convidar outras pessoas ainda para esta semana, para tudo que estamos fazendo. O Senhor é um Deus de graça e de amor, o Senhor tem nos capacitado. Então recebe de nós a gratidão que temos no coração ao Senhor. E abençoa o teu povo, abençoa cada um destes, as suas famílias, e sejam todos alcançados pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.